Agora, o namoro na TV. Oswaldo é o primeiro pretendente. Mas, Oswaldo, você tem quantos anos, Oswaldo? 24. Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. E hoje a gente vai falar do caso do Oswaldo, aquele que é conhecido como o primeiro migtal brasileiro. E a gente vai descobrir que um migtal não nasce migtal, ele se torna migtal. E muitas vezes a escolha de um homem em seguir seu próprio caminho era devida à alta exigência feminina. Sim, meus caros, vocês acham que isso é coisa de modernete? Não é bem assim não. Já no tempo do Oswaldo, década de 80, a exigência já era lá em cima. É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Você trabalha, não é, Oswaldo? Trabalho. E o que é que você faz no seu trabalho? Eu sou analista orçamentário. Você mora onde? Santo Amaro. Tem quantos anos? 24. Quanto é que você ganha por mês? Um pouco mais de 6 mil cruzados. E se de repente, Oswaldo, de repente, assim, inesperadamente você se apaixonasse, qual seria a primeira pessoa a saber? Para quem é que você contaria primeiro? Acho que foram os meus pais. A gente está vendo aqui um homem jovem, 24 anos. Ele fala aqui que ganha 6 mil cruzados. Eu não sei exatamente quanto isso equivaleria hoje em reais. Mas o fato é que era um homem formado, jovem, com uma boa aparência. E agora a gente tem mais uma informação, que ele é um cara família. Então, se ele começasse a gostar de uma pessoa, as primeiras pessoas que ele iria comunicar são seus pais. Então, você vê que é um belo de um partido. Não dá para falar que o Oswaldo é feio. É um homem de boa aparência. E por que eu estou ressaltando isso? Porque não tem essa. A aparência conta muito. Principalmente nesses programas de auditório. Porque você não conhece o cara exatamente. Ele pode chegar ali e falar qualquer coisa. Então, no final, muitas vezes a mulher que escolhe esse cara é por conta da sua aparência. Talvez porque ela, no que ela pôde sondar ali, ela meio que sacou o jeito dele. O que ele fala não se é levado muito em conta, porque a gente sabe que o cara pode mentir, né? Você nunca teve uma namorada firme? Tive uma. E quanto tempo durou? 1 ano e pouco. E além disso, o Oswaldo não é um cara de muitos relacionamentos. É um cara relativamente jovem, mas já é um homem que trabalha, que é formado. Teve apenas uma namorada. Isso é um bom sinal também. Porque se você vê um cara com 24 anos, teve um monte de namorada, obviamente que existe algum problema aí. É impossível o cara ter tido tanto relacionamento sendo tão jovem. A mesma coisa funciona para a mulher. Então, uma mulher ou um homem com muitos relacionamentos sendo muito jovem é porque provavelmente o problema está nessa pessoa e não no outro. Você tem automóvel? Tenho. Qual é a marca do seu carro? Opala. Você gosta de comer? Gosto. Qual é a comida que você prefere? Eu prefiro massas. Você é filho de italianos? Não. Brasileiro. Você estudou? Estudei, sou formado. Formado em quê? Relações públicas. Ah, você já trabalhou como relações públicas? Não. Trabalhar como tal. Qual é a principal qualidade que deve ter um homem que trabalha com relações públicas? Se comunicar bem. Você se acha um rapaz simpático? Simpático, sim. Você prefere uma moça loira ou uma moça morena? Não tenho preferência, Silvio. Depende muito da loira ou da morena. A gente vê até aqui que é um homem que fala muito bem, tem uma boa postura, talvez pela formação dele, e tem seu próprio carro. Naquela época já se contava muito. Talvez hoje seja mais comum as pessoas comprarem um carro, mas naquela época era um grande diferencial um cara tão jovem ter um carro. E o que acontece aqui é que, mesmo tendo todos esses atributos que jogam a favor dele, ele não é um cara exigente, ele não é um cara prepotente. Ele fala que depende, ele não tem uma preferência, ele não é um cara que chega ali cheio de exigências, ele está aberto. E aí ele falou que depende, ele precisa conhecer a mulher, mas aparência, cor do cabelo,
não é algo que se leva tanto em consideração. O cara pode ter uma preferência? Sim, ele pode ter uma preferência. Mas dependendo se a mulher souber cativá-lo, e aí que está a grande chave que muitas das mulheres esquecem, é que existe uma maneira de se cativar um homem, sim. E muito provavelmente aquilo que você, mulher, acha que é cativante para o homem, não é. E aquilo que o homem espera de uma mulher, você não está disposta a dar. A maioria de vocês não estão dispostas a dar para o homem aquilo que ele quer. E a gente pode falar disso em outro vídeo. Vamos continuar vendo aqui o caso do Oswaldo. E se agora você arranjar uma namorada neste programa através de cartas ou gostar de uma moça que está aqui presente, você pretende casar? Bom, eu vim aqui com a finalidade de arrumar uma namorada, né? Mas você pretende casar? Pretendo. E pretende casar dentro de quanto tempo? Bom, isso aí tem que fazer uma programação, né, Silvio? Isso aí não dá pra me dizer agora. Mas você poderia casar até daqui a um ano, se você gostasse dela e ela de você? Sim. Acha que sim? Sim. Eu acredito aqui que o Oswaldo ele fez o dever de casa, ele fez tudo direitinho. Ele sabia o que ele queria, ele estava ali para arrumar uma namorada, ele estava aberto ao casamento e não precisaria esperar tanto tempo assim. Se ele encontrasse uma mulher que correspondesse a ele ali e que tivesse afinidade, ele estaria disposto a casar até em um período relativamente curto, né? Dentro de um ano. Então, assim, eu acho que para uma mulher que deseja realmente um casamento, uma relação estável, o Oswaldo seria o cara ideal. Josi, tem quantos anos, Josi? Aqui vai começar a questionar as mulheres ali, se elas vão dar uma chance para o Oswaldo ou não. Então vamos olhar aqui como são essas mulheres, como elas vão falar para o Oswaldo. Vamos prestar bastante atenção, tanto na aparência dessas mulheres, quanto na expressão facial delas. Vamos ver aqui. 18. E onde é que você mora, Josi? Santos. Sim ou não para ele? Não. Margarete, tem quantos anos? Oi. 18. Onde você mora? Casa Verde. Sim ou não? Não. Você vê que já aqui nas duas, elas olham para o Oswaldo e meio que desdenham sorrindo, né? Um pouco de deboche, talvez. O Oswaldo tá bem sério ali, porque se coloca no lugar do Oswaldo, muito dificilmente você recebe uma sequência de negativo e você fica feliz, né? Então você vê que elas já expressam um sorriso um pouco sarcástico, talvez sinalize aí uma espécie de rejeição ou de soberba aí. Será que é isso? Vamos ver. Lilian, tem quantos anos? 24. Onde você mora? Bom Retiro. Nossa, não sei nem o que dizer. Vamos lá. Sim ou não para ele? Não. Estão vendo o que eu falei no início do vídeo sobre o nível de exigência? Você acha que essa jovem senhora aí, vocês perceberam pelas idades, apesar de aparentarem ter muito mais, elas são muito jovens, são muito novas. Você acha mesmo que essa jovem senhora que acabou de passar aí tá na posição de dar não pro Oswaldão? Olha pro Oswaldão, cara. Será que ela tá num patamar em que ela pode rejeitar o Oswaldão? Rosângela, onde é que você mora? E tu? Tem quantos anos, Rosângela? 19. Sim ou não? Não. Ana Lúcia, onde é que você mora, Ana Lúcia? São José dos Campos. Tem quantos anos? 22. Sim ou não para ele? Não. Então, por favor, o Oswaldo, tem mais alguma coisa a dizer, Oswaldo? Não, eu gostaria que as garotas que se interessarem por mim mandem-me cartas. Putz, mandem-me cartas. Quando que você ouviu isso, cara? Então, o Oswaldo, ele é tudo de bom. Inclusive, é um cara que fala muito bem, fala corretamente. Mandem-me cartas. E essa mulherada deixou passar. E aí eu falo, por que que isso aconteceu? Eu tenho uma teoria que eu acho que é um padrão que ocorre nesses programas de auditório que, tipo, vai dar namoro. Na verdade, elas estão ali na posição de escolher e existe sempre uma expectativa de que vai aparecer alguém melhor. Mesmo o cara sendo topo de linha, que para mim, o Oswaldão é topo de linha. Isso dificilmente aconteceria com homens. Um homem que tem uma mulher no nível do Oswaldo, o primeiro que fosse perguntado, ele já ia dizer que sim, que queria conhecê-la, que queria namorar, que queria casar com a mulher. Então o cara não ia dar mole do outro cara escolher. Então, toda vez que uma mulher rejeita o Oswaldo, ela abre brecha da outra escolher e ela não ter mais essa opção. Aqui a gente já vê uma dinâmica da sociedade que é o homem, ele sempre trabalha na escassez.
a mulher na abundância. Isso quando a gente está falando de relacionamento. Então a mulher tem um poder de escolha. Por isso que ela escolhe muito e por isso que ela é difícil. O homem ele não tem à sua disposição tantas opções e por isso que ele agarra. E aí eu entendo o cara, por exemplo, quando é a mangina, ele trabalha na escassez e ele tem medo e ele pensa, se eu perder essa mulher, eu não vou arrumar outra neste nível. Principalmente quando a mulher ela está num nível muito superior ao do cara, não financeiramente, não profissionalmente, mas sim no nível da aparência. Essa que é a grande questão. O Oswaldão só tomou não, mas ele continua ali com dignidade e aberto, tanto que ele fala para quem se interessar, mandem-me cartas. Uma coisa que a gente não pode reclamar do Oswaldo é que ele não tem a atitude. É um cara que sabe o que quer e que tem uma boa postura. Para mim, essas mulheres perderam uma grande chance de ter um relacionamento estável, legal, com um companheiro, enfim. Posso estar enganado, mas acredito que a maioria delas aí não está tão bem hoje. Só que o que acontece? O Oswaldo não desistiu. Ele tentou novamente arrumar uma namorada no programa do Silvio Santos. Vamos ver a participação dele. E você, qual é o seu nome? É Oswaldo. Hoje o auditório está muito generoso, está batendo palmas para a rapaziada, porque é bonito também. Verdade? Olha, eu não sei se são umas alegres mentirosas ou se são umas alegres sinceras, não é? Você viu aí que até a postura do auditório mudou dessa vez. Será que um bigode faz tanta diferença? O Oswaldão tirou o bigode aí e parece que a sorte brilhou para ele. Alguma coisa aconteceu aí depois dele tirar esse bigode. E você já é formado? Sim. Em quê? Relações públicas. E você mora com seus pais? Moro. Mora onde? Em São Paulo? Santo Amaro. Você tem quantos anos? 24. É solteiro. Solteiro. Rapaz, é bonito realmente. Tem olhos claros, não tem olhos verdes? Sim. Até o Silvio Santos caiu nos encantos aí do Oswaldo dessa vez. Da outra vez não foi assim, né? Alguma coisa aí mudou bruscamente, né? O que rapar o bigode não faz, né, gente? Então talvez se você tiver com azar, se não tiver mulher nenhuma pintando aí pra você e você tem bigode, tenta tirar o bigode aí que de repente as coisas mudem. Vamos começar lá, aquela menina lá, bonita, de cabelo caído, o nome dela é Mônica. Onde é que você mora, Mônica? Itaim Bibi. Quantos anos você tem, Mônica? 21. A Mônica é bonita, hein? Havia algumas mulheres bonitas da última vez que o Oswaldo foi. Vocês viram que ele ainda continua com 24 anos, então o espaço de tempo foi de alguns meses. Mas eu achei a Mônica bastante bonita aí. Se estivesse no lugar do Oswaldo, diria sim. Olha, Oswaldo, se essa moça passasse perto de você, você daria a ela alguma esperança? Ela é do seu tipo? Você quer namorar com ela, Oswaldo? Não. Não. Agora essa outra moça número 2, qual é o seu nome? Rita. Prestem atenção, tô dando uma de metaforando aqui. Veja o seguinte, no primeiro caso, a primeira ela já começou rindo e as demais todas riram antes de dizer o não. Quando essa aqui, ao perceber que o Oswaldo já entrou solando, dando não para a primeira bonitona lá, riso não tem. Vocês vão ver que a partir de agora, todas vão ficar com o na mão, com medo de tomar não, porque ninguém pode tomar não. E para a mulher dói muito mais que para o homem, porque o homem está acostumado com a negativa. É o caso da escassez masculina aí que eu falei. O homem trabalha na escassez, a mulher na abundância. Então, como ela viu ali que, opa, esse cara não está de bobeira, ele já disse não para a Mônica, ele vai dizer não para mim. Então não tem sorriso de deboche, não tem brincadeirinha. Oswaldo, você diz sim ou não para a moça Rita? Daria bola para ela ou não? Não, senhor. Não, ainda não é o que ele quer. Qual é o seu nome? Rosineide. Tem quantos anos? 22. Ô, Oswaldo, essa moça, ela tem alguma chance com você, Oswaldo? Não, senhor. Não. Vamos ver agora a Sandra. Sandra tem quantos anos? Eu tenho 20. Oswaldo, esta moça tem alguma chance com você? Também não, Também senhor. não. A outra moça, qual é o seu nome? Vera Lúcia. Por que ficou assim com os olhos assim, um pouco preocupada? Por quê? Por quê? Falei pra vocês por quê, né? Não teve risinho, não teve deboche, não teve ar de superioridade. Ele já começou mostrando, talvez ele não tenha feito isso intencionalmente, mas é como se ele já tivesse chegado mostrando a que veio. Coloque isso na cabeça de vocês, uma mulher não sabe o que fazer com um homem exigente. Porque ele disse não para as 4?
Hein? Talvez. Você tem senhor. medo que ele diga não pra você? É, também, né? Não, mas não tem nada demais. Vocês não dizem não pros rapazes? Silvio acabou de mandar Red Pill pra ela. Mas vocês não dizem não? É o que vocês mais fazem é dizer não pros caras. Aí chega um cara aqui e dá não pra todo mundo, vocês ficam de bobeira. Vocês não sabem o que fazer. Não. Ah, Pode- não? Não, às vezes pode dizer sim, né, Silvio? É a mesma coisa, ele pode dizer sim ou não. Ok, você, Oswaldo, essa moça, a Vera Lúcia, tem alguma chance? Também não, Silvio. Bom, então, por favor, para que as moças não achem você um rapaz antipático, diz aqui, nesta câmera onde eu estou, o que as moças devem fazer para conquistar você. Essa participação do Oswaldo foi em 1986. Aí o Balanço Geral pegou o hype, vira e mexe, esse vídeo do Oswaldo aparece novamente, o pessoal começa a comentar e fica todo mundo impressionado com o jeito de falar das pessoas, com a aparência, né, que o pessoal parece muito mais velho do que realmente é. O Balanço Geral resolveu fazer uma cobertura e a gente vai ver aqui juntos, ou pelo menos ouvir, para a gente não tomar um copyright aqui, tá? Vamos lá. Lorena Coutinho foi encontrar o Oswaldo e mostra como ele está agora. Não dá para esquecer, né? Com essas imagens me relembrando aquela época, não tem como esquecer. Lembro. Era muito não. Mulherada tava exigente, será? Hoje não pode mais estar, né? Se foi pelo bigode, eu não sei. O certo é que um ano depois, Oswaldo Silva, que na época tinha 24 anos, voltou ao programa. Só que dessa vez ele é quem deveria dizer sim ou não. Quais foram as respostas dele? Você quer namorar com ela, Oswaldo? Não. Seria uma revanche ou só mera coincidência? Bom, isso quem pode dizer é o próprio Oswaldo, né? Quase 40 anos depois, como será que ele está? Agora deve estar mais velho, né? Mais estiloso ele. Bonitão, assim, Bem acho. galã, todo... Não arrumou ninguém, né? Só levou não! Não levou não. É sempre aquele bom e velho shame, né? Então, a outra senhora que apareceu lá no início, ela falou que hoje a mulherada não tá podendo escolher tanto quanto naquela época. Você sabe como é que é a nossa produção, né, Gotino? Eles procuraram, até que encontraram, sim, o Oswaldo. Eu estou aqui no condomínio onde ele mora, na zona sul de São Paulo, na região de Interlagos. E ele já está aqui na minha frente. E eu só vou dar uma dica, você está curioso, né, para saber como é que ele está hoje? Ele tem 60 anos e trabalha na área da advocacia. Será que aquelas mulheres que disseram não naquela época vão se arrepender, hein, Gotino? Nossa, 40 anos depois, muito tempo. Como é que tá o Oswaldo? Vira pra câmera, esse é o Oswaldo, quase 40 anos depois. O bigode ficou pra trás. Foi embora. Quase 4 décadas depois da primeira aparição, em 1986, Oswaldo ainda lembra de todos os detalhes do programa e do que acontecia nos bastidores. Até porque não foi fácil ser selecionado, viu? Na verdade, eu mandei 5 cartas, né? E não me chamavam. E eu não entendia por que não me chamavam, enquanto que meu irmão mais velho e os 2 amigos meus também que participaram foram chamados, e menos eu. Aí eu mandei a carta para um outro programa que a produtora era a mesma. E aí ela me chamou e aí eu comecei a participar do programa. Será que eles tinham algum problema com aquele bigode seu? Talvez, não sei. Era uma brincadeira, mas era uma brincadeira sadia, era uma brincadeira boa. Bem, o Oswaldo tá bem, considerando que passaram-se 40 anos, vocês esperavam o quê? Porque você poderia encontrar uma pessoa lá que não está no seu círculo de convivência, né? Porque é abrangência nacional. Então você poderia conhecer alguém que mora longe, de outra forma seria impossível conhecer, né? Então era uma dinâmica boa, o programa era uma oportunidade interessante e eu gostei de participar. Aquele auditório todo olhando para você. Sim ou não? Sim ou não, eu ficava muito nervoso. Mas enfim, tinha que enfrentar, né? E a cada não, como é que era? Normal, não ficava chateado, não. Não? Não, até porque eu espero que elas não tenham ficado também quando eu disse não. Ela tem alguma chance de namorar com você? Não, Silvio. Não. Oswaldo disse que ficou bem conhecido na época. Várias pessoas chegavam a pará-lo nas ruas para tirar foto.
Ele conta que chegou a sair com algumas mulheres que enviaram cartas depois da repercussão do programa, mas não deu em nada. E agora, hein? Será que ele tá comprometido? Será que é casado? Tem uma aliança aí? Peraí, tô olhando todos os dedos, checando aqui, Bigotinho. Não tô vendo nada. Não. E a pergunta que não quer calar. Tá casado ou não tá? Finalmente, teve um sim aí no meio do caminho ou não? E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá casado ou não tá? É miguital mesmo ou não é? Não, eu não estou casado. Eu tenho alguém, mas não sou casado. Não teve ainda um sim oficial? Não. Casamento, não. Então, tá aí a resposta, né, pessoal? Então, tem alguém, mas é aquilo, não tem nenhum compromisso. Tem uma namorada ou alguma pessoa que talvez ele saia, alguma coisa assim. Então, bem, temos aí um miguital, porque se ele não está casado, a pessoa mora na casa dela, ele mora na dele, ponto final, ele tem a liberdade dele, tanto que a pessoa nem apareceu aí na entrevista. Então, realmente, nós temos aqui o nosso primeiro miguital brasileiro. Então era isso, pessoal. A gente viu aqui a trajetória de um homem maduro. A nossa história de vida ela só termina mesmo com a nossa morte. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa para mudar para melhor. O Oswaldo tomou a decisão dele. Talvez tenha sido a melhor opção. Parece que ele está muito bem resolvido. Parece que a pessoa que está com ele tem, sim, algum vínculo, algum compromisso, porque ele falou, se eu estivesse solteiro, quando a gente viu aquele vídeo lá no início, o Oswaldo tinha a intenção de se casar. Ele fala, quero namorar, estava disposto a ter um relacionamento e casar sim, talvez até em pouco tempo. O que será que aconteceu? Será que essa rejeição em série o impactou de tal forma que o levou a refletir sobre realmente entrar num relacionamento, refletir sobre a natureza feminina, refletir sobre o profano feminino? Todos nós homens tivemos contato em algum momento das nossas vidas com o profano feminino. Talvez nós não saibamos na hora que se trata do profano feminino, mas alguma coisa no nosso interior alertou sobre a problemática de se relacionar com uma mulher. Hoje temos aí uma literatura vasta aí que a gente pode entender melhor como funciona a natureza feminina, e aí cabe a cada um de nós decidir se vamos arriscar ou não a criar vínculos, a entrar em um relacionamento, a formar uma família. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Pode fazer também uma doação sobre a LivePix. Qualquer forma de ajuda vai fazer com que eu me motive a produzir mais conteúdos para você. Até a próxima, um forte abraço e fui!